Vamos ver isso? Olha só, aqui a gente utiliza simplesmente a definição. Nada mais é do que a derivada da derivada primeira. Então, se a gente se recorda bem, é, por definição, o limite da derivada primeira. No ponto x, perto do ponto A. Quando você faz o x tender a A nesta razão incremental aqui. Porém, sabendo que o ponto A é um ponto crítico, esta parcela dá zero. Então, a gente simplifica essa expressão. E agora, a gente usa a hipótese. Só que percebam, eu tenho mais uma hipótese aqui, que é a continuidade da derivada. Então, numa vizinhança do ponto A, eu posso estudar esta coisa aqui simplesmente olhando o que acontece perto do ponto A. E daí eu elimino essa escrita aqui de limite, né? Então, isso aqui é a derivada segunda. Então, tudo isso que eu escrevi aqui se resume ao seguinte. Agora, a gente trabalha com isso daqui. Vamos interpretar o que significa essa expressão ser não negativa perto do A. Então, agora eu tenho que analisar os casos. O que acontece quando o x está à esquerda do A e à direita do A, numa vizinhança, tá? Então, numa vizinhança, olha só o que acontece. Se o x estiver à esquerda do A, ó, se o x estiver à esquerda, o que acontece com x menos o A? Qual é o sinal de x menos o A? Se x está à esquerda, então x é menor do que A. Logo, x menos A é negativo. Se o x menos A é negativo, como que fica essa expressão aqui? Ah, olha só, eu sei que o A é um ponto crítico. A derivada à esquerda do A, vocês estão percebendo aqui, ó, é uma coisa que tem que ser necessariamente negativa. Então, aqui fazendo simplesmente um jogo de sinal, se esse cara aqui é negativo, essa expressão tem que ser positiva, então obriga a derivada a ser negativa. Então, daqui a gente tira que a derivada numa vizinhança do A é negativa. Logo, eu tenho retas aqui desse jeito, decrescentes. Fazendo a mesma análise para x positivo, eu tenho que x menos o A é positivo. Para que isso aqui seja positivo, a derivada tem que ser positiva. Então, aqui eu tenho retas crescentes. Então, percebam que se eu tenho isso, necessariamente eu tenho uma concavidade voltada para cima. Então, esse ponto aqui só pode ser um ponto de mínimo. Dá para fazer uma análise parecida para o cálculo 2. E a gente usa, em vez de derivada segunda em uma variável, a gente usa derivada direcional de ordem 2. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Valeu, gente! Fui!